eu quero começar fazendo uma pequena correção, tá? As pessoas falam transplante de cérebro, mas isso é um termo errado. Na verdade, a gente está falando de transplante de corpo. Como assim? Se eu pegar, vamos supor, alguém pegou o meu cérebro e colocou num corpo de um cadáver. Então, na verdade, não é o cadáver que está ganhando um cérebro novo, e sim um cérebro que está ganhando um corpo novo. O que eu quero dizer, gente? Para onde o nosso cérebro vai, a gente vai junto. Então, no final, a gente não está fazendo um transplante de cérebro, a gente está fazendo um transplante de corpo, né? O meu cérebro agora vai ganhar um novo corpo. Por quê? Que é dentro do cérebro que está a consciência, que é você, as suas memórias, tudo que aconteceu da sua vida, a sua personalidade, o seu DNA ali, né? Do ponto de vista de pessoa, ele está impresso no teu cérebro. Então, não existe transplante de cérebro que a gente está falando aqui, na verdade, é transplante de corpo. E, gente, antes de mais nada, eu já quero dizer para vocês que sim, já fizeram um transplante de corpo. Já vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas, né? Interessantes pra caramba a respeito disso. Então, olha aí, galerinha, eu vou colocar aqui a linha do tempo. Por que a linha do tempo? Porque a gente vai começar a contar uma história aqui, prometo que é rápida, não é uma história longa, não. E a gente vai começar de 1908 e aí a gente vai até os dias atuais. O que se tem a respeito desse assunto polêmico pra caramba, né? Vamos começar em 1908? Olha só, gente, em 1908, a gente teve um transplante de cabeça bem sucedido. Deixa eu colocar aqui, pronto. Na verdade, mal sucedido, né? A gente teve um transplante de cabeça em 1908, tá? Um francês chamado Charles Claude Gautier, não sei se pronuncia assim, enfim, ele é um francês. Ele fez um transplante de cabeça em cachorros, tá? E quando ele fez, na verdade, esse cara aí, ele ajudou muito o desenvolvimento de cirurgias vasculares. Porque pensa comigo, todo transplante que a gente faz de qualquer coisa, né, de órgãos, que é muito, muito comum, a gente faz transplante de coração, transplante de rim, hoje em dia isso é comum, a gente precisa tirar o órgão de um cadáver ou de uma pessoa viva e colocar em uma outra pessoa, mas a gente não pode só colocar o órgão ali, a gente precisa conectar os vasos, tá? E a gente, né, chama isso de anastomose, a gente juntar os vasos sanguíneos para que aquele órgão passe, de fato, a fazer parte daquele corpo como um todo. E isso, em 1908, isso não existia, né? Então, o Charles, junto com um amigo dele, chamado de Alexis, né, eles fizeram várias pesquisas a respeito de anastomoses e tudo, e com essas pesquisas deles foi possível realizar depois transplante de coração, por exemplo, tá? Até que, em 1950, um russo soviético ali, Demitrov, né, nasceu em 1916 e morreu em 98, ele fez o primeiro transplante de cabeça bem sucedido. Esse transplante está aqui, olha, gente. Ele pegou... Na verdade, não foi bem um transplante, né? Porque ele não substituiu a cabeça de um cachorro por um outro cachorro. Na verdade, ele anexou uma nova cabeça a um cachorro. Então, aqui tem, acho que é o pastor alemão, ele colocou um outro cachorrinho anexado a ele, e pasmem, tem vídeo disso, tá? As duas cabeças funcionam, né? Ele conseguia mexer a língua, tinha alguns reflexos e tal. Porém, gente, ele tinha um problema. Os animais sempre morriam porque nessa época não existia droga imunossupressora. O que significa isso? Toda vez que você coloca um órgão, uma cabeça ou qualquer parte de corpo dentro de uma outra pessoa, existe a possibilidade de rejeição. Por que isso acontece? Todas as nossas células, elas têm na superfície, na membrana plasmática delas, proteína chamada MHC, que seria como se fosse o CPF da célula, né? É aquilo que diz que ela faz parte do meu corpo, tá? E existe uma quantidade de genes absurdas que codificam essas proteínas, né, do MHC. E é praticamente impossível a gente ter as mesmas proteínas MHC de todo mundo, mesmo que nós sejamos da mesma família, por exemplo. É como se fosse realmente um DNA, um CPF, digamos assim, das nossas células. Toda vez que a gente faz um transplante, então, nós temos um não reconhecimento daquelas células que têm um MHC diferente,
e, consequentemente, nós temos o sistema imunológico rejeitando aquele órgão que foi transplantado. E esse era o grande problema para esse russo, né? Qual era o problema dele? Ele fazia o transplante, mas tinha rejeição. Então, não durava muito. Até que, entre 50 e 70, mais ou menos 1960, mais ou menos, surgiram as drogas imunossupressoras. Ou seja, faz o transplante e aplica drogas ali, né? Utiliza drogas imunossupressoras para o indivíduo ter uma queda do sistema imunológico e assim o sistema imunológico não vai rejeitar aquele órgão. Com isso permitiu que o doutor Robert White, americano, tá? Em 1970, utilizando essas drogas imunossupressoras, ele conseguiu fazer um transplante de cabeça, e dessa vez foi transplante mesmo, ele tirou a cabeça do macaco, colocou outra cabeça de um outro macaco, se eu não me engano era Rhesus, né, o macaco Rhesus, e ele fez esse transplante em 1970, tá? Esse americano, aqui está uma imagem dele, aqui o macaquinho transplantado. A maioria dos macacos morreram porque o que acontecia? O Dr. White utilizava drogas imunossupressoras fortíssimas. Então, o que acontece é que o macaco ele ficava praticamente sem sistema imunológico. Se você não tem nenhum sistema imunológico, qualquer bactéria, vírus, fungos, qualquer coisa, qualquer patógeno pode invadir o teu corpo e sem sistema imune você vai morrer por infecção generalizada, digamos assim, né? Então, o principal problema dele é que nessa época as drogas imunossupressoras ainda não eram tão boas, não sabia ainda a melhor associação entre elas, enfim, sabia-se muito pouco e o White usava muito droga imunossupressora, o que impossibilitava a vida desses bichinhos por muito tempo, tá? Ele fez aí essa cirurgia, durou 18 horas, tá? E aí os primatas conseguiram viver até 9 dias. Claro que da mesma forma que o Demikov Vladimir, da mesma forma que o Gautier, ele foi bastante recriminado na comunidade científica. Afinal, gente, qual é a utilidade clínica de você fazer isso? A ciência acredita que nossa consciência, nossa personalidade está no nosso cérebro, único e exclusivamente. Mas nunca aconteceu da gente fazer um transplante de cabeça em humanos e verificou a resposta dessa pessoa. Afinal, quando você faz um transplante de cabeça, até que ponto o teu cérebro vai reconhecer aquele corpo como o dele, tá? E até que ponto você é só realmente o cérebro, você é só realmente o que está dentro do seu crânio. Será que a gente não tem influência de nenhuma outra célula no corpo? Né? Será que a gente vai se reconhecer? Porque o que acontece, gente? Hoje já se faz transplante de face, né? Transplante de face já se faz hoje em dia. Né? Pessoas que têm queimadura, enfim, câncer muito feio no rosto, enfim, às vezes fazem transplante de face. E já se observa que só com transplante de face, gente, não tira cérebro nem nada, é só a face. Indivíduos entram numa profunda depressão, se olham no espelho e não conseguem se reconhecer. Não se vê no espelho ali, não se reconhece, e muitas vezes eles morrem de depressão ou se matam. Isso é muito comum. Então, imagina só, isso só falando de face, né? Imagina a gente trocar o corpo como um todo. Beleza. Mas isso aí, vamos lá, continuando. Depois de 70, vários outros experimentos foram sendo feitos, mas a gente tem aqui o caso de uma outra americana, a Dorothy, tá? Ela, em 1982, ela fez um transplante parcial de cérebro em camundongo, tá? O que ela pegou? O que ela fez? Ela tinha um camundongo que tinha uma deficiência na produção de um hormônio. É um hormônio liberador de LH. Que hormônio é? Que estrutura é essa? É uma estrutura que fica no hipotálamo. Mas eu vou cortar o cérebro aqui e vou explicar para vocês o que ela fez. Simplesmente, a Dorothy, ela fez um transplante de uma parte do cérebro, que é essa parte, né, mais interna, bem aqui do cérebro, envolvida na produção, aqui, bem aqui, hipotálamo, tá? É uma parte do cérebro envolvida na produção desse hormônio, chama hormônio liberador de LH. Então, ela fez um transplante só de uma parte do cérebro do camundongo e implantou num camundongo que tinha deficiência na produção desse hormônio, porque essa parte do cérebro dele não funcionava. E aí ela implantou esse pedacinho
no cérebro do outro camundongo. E olha só que incrível, para surpresa dela, deu certo, gente. Deu certo. Ela conseguiu fazer esse transplante e esse transplante ele foi bem sucedido em 1982. Ela fez um transplante de um pedaço do cérebro. Em 2013, este homem surgiu, Canaveiro, tá? E ele surgiu meio do nada. Ele surgiu publicando um artigo falando de uma técnica que ele chama de Heaven, tá? Que é uma anastomose de cabeça, né? Então, ele publicou esse artigo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, Heaven. E aí ele fala, esse artigo dele, ele não tá comprovando nada. Ele está falando do que ele vai fazer quando ele fizer o transplante de cabeça, que é o sonho da vida dele, fazer um transplante de cabeça em humano. E aí ele vai detalhando como é que ele vai fazer esse transplante. E aí, assim, a ideia dele é o seguinte: corta a cabeça na altura do pescoço, mais ou menos ali nas vértebras cervicais, não me lembro agora, acho que é C4, C4 ou C5 ali, nas vértebras cervicais da coluna cervical, corta, resfria, está resfriando a cabeça, e o corpo que vai receber a cabeça também vai estar totalmente resfriado, em torno ali de 10, 15 graus Celsius, bem resfriadinho, para diminuir o metabolismo daquele local, porque, gente, o cérebro é o seguinte: se o cérebro ficar mais de 1 hora sem circulação sanguínea, as células morrem, tá? Já tem dano e os danos são irreversíveis. Por quê? Porque o cérebro, tem até uma aula minha de plasticidade neuronal, eu explico que uma vez que a célula morre, é muito difícil a gente produzir uma nova no cérebro. Existem só 2 áreas do cérebro que permanecem com essa capacidade de produzir novos neurônios. A maioria das partes do cérebro não produzem novos neurônios. Então, uma vez que morreu, já começa a ter dano neurológico. Então, olha só que sinistro. Ele falou que ele ia resfriar para diminuir o metabolismo, para ele ganhar 1 hora até que ele faça o religamento, né, as anastomoses vasculares, para que a gente tenha uma circulação do cérebro com o corpo que esse cérebro está recebendo, né? É uma coisa meio absurda isso aí, porque é um tempo curtíssimo, mas enfim, ele falou que ele ia conseguir. Aí ele mostra tudo que ele vai fazer, como ele vai tirar, como ele vai colocar e não sei o quê. E aí, gente, ele diz o seguinte: olha, juntar os vasos não é tão difícil, de fato não é. Hoje em dia você faz, né, tem um transplante de um monte de órgão, faz anastomose de vaso, então hoje em dia é o de menos. Só que o que acontece é o seguinte: quando... opa, mudou aqui. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Pronto. Quando o White fez esse experimento aqui, né, que ele fez aqui esse experimento em macaco, o macaco ficou vivo, mas ele não conseguia executar movimentos, porque ele não conseguiu ligar a medula espinhal, né, a cabeça com a medula espinhal. Porque, pensa comigo, o sistema nervoso central, ele é conectado com o resto do corpo via medula espinhal. Então, o encéfalo, quando ele vai... Deixa eu botar aqui na outra imagem aqui. Então, ó, tudo que é comandado aqui pelo cérebro, ó, tá aqui o cérebro. Tudo que é comandado aqui pelo cérebro, o cérebro vai mandar para qualquer parte do corpo, ele vai mandar isso aqui para a medula. E a medula, ó, vai ativar neurônios, que são esses negocinhos, vocês estão vendo amarelinho aqui, para executar uma resposta. Então, a gente tem uma comunicação muito ampla entre a medula espinhal com o encéfalo, dentre as estruturas encefálicas do cérebro, e deles com o resto do corpo, via nervos, que é isso aqui que você está vendo. Então, ele não conseguiu, na época, né, não dava para ele unir a medula um com o outro, simplesmente porque o sistema nervoso central, mais uma vez eu digo, lesionou, o sistema nervoso central não se regenera. É por isso que quem tem lesão medular não consegue mais voltar a andar. O sistema nervoso central lesionou, não regenera. Então, ele conseguiu fazer uma ligação, mas isso não seria uma coisa aplicável, porque imagina só, eu vou tirar a cabeça de uma pessoa que tem uma doença degenerativa, vou colocar num outro corpo, ela vai viver, mas não vai conseguir mover nada, não vai conseguir se mexer, não vai conseguir respirar, ela vai ter que ficar no ventilador, porque os nervos que saem da medula, que inervam o diafragma da respiração, eles não vão mais estar conectados com o centro encefálico, como o bulbo, como o cérebro, como o cerebelo, vai estar tudo isolado. Então, olha só que loucura, né? Então, ele não tinha conseguido.
Aí, quando o Canaveiro veio com essa proposta, é óbvio que ele veio com uma proposta melhorada. Ele diz assim, não, mas eu não vou unir só a cabeça. Eu vou unir a cabeça e vou conseguir unir a medula. Como é que ele vai fazer isso? Ele coloca ali um programa, né, que chama... Deixa eu ver aqui o nome do programa dele aqui. É Gemini, se não me engano. Ele usa uma espécie de fusogens, que seria uma cola, tá? Uma cola biológica. E aí ele acha que, quando ele colocar essa cola, vai facilitar a medula grudar. É porque ele está cortando ali a nível de C4, ele vai unir com a medula do corpo, né? Do corpo que ele está recebendo, que o cérebro está recebendo. E aí ele ia colocar essa cola, que chama polietileno-glicol, que é a PEG, e ele disse que isso daria certo, porque essa cola é uma cola biológica que dá certo, dá para grudar e tem como você unir uma coisa aí. Será que isso é possível? Será que é possível eu não apenas grudar, mas eu direcionar para fazer a ligação de neurônio a neurônio especificamente? Isso é possível? Né? Como é que eu vou garantir, jogando a cola ali, que a via córtico-espinhal, que é uma via que desce da medula espinhal e vai para os meus membros e para os meus braços para mover, como é que eu vou garantir que essa cola ela vai permitir que aquela via se estabeleça com aquele neurônio, levando em consideração que eu tenho milhares de neurônios descendo e em vias diferentes, com funções diferentes? Eu vou só jogar uma cola e rezar para dar certo? Né? E a ideia dele é esse, ele vai jogar a cola e ele vai fazer uma estimulação elétrica para os neurônios ativarem e facilitar a ligação. Essa é a ideia dele. O nosso sistema nervoso, ele tem algumas áreas específicas que tem uma representação de cada parte do teu corpo. É como se fosse a gente chama isso de somatotopia. São os homúnculos cerebrais, homúnculo de Penfield. O que é isso? São áreas de representação de cada partezinha do nosso corpo no sistema nervoso central. Vou mostrar aqui para vocês. O cerebelo, que é esse órgão bem aqui, ele tem um desenho dentro dele de cada parte do nosso corpo. Do tronco, dos membros inferiores, dos membros superiores, de forma que ele consegue, entre aspas, enxergar o nosso corpo representado dentro dele. Outra área que também tem somatotopia é esse giro bem aqui, o giro pré-central, é o córtex motor. Tem uma área de representação de cada parte do teu corpo aí também. De forma que quando você mexe o dedão indicador da mão direita, existe uma área específica aqui que é responsável por mexer o dedão indicador das mãos. Ou seja, é uma representação bem fiel do teu corpo. Aqui, córtex sunestésico, também tem somatotopia, também tem áreas representativas de cada parte do teu corpo. E, por fim, a gente tem aqui, o colículo superior, também tem áreas de representação de cada parte do nosso corpo. Ou seja, gente, imagina a loucura de você simplesmente fazer um corte bem aqui, grudar, e essas áreas, elas vão reconhecer? Não sei, eu não estou dizendo que eu sei o que vai acontecer. Eu estou dizendo assim, será que este corpo vai reconhecer... Na verdade, será que este cérebro vai reconhecer esse corpo como parte de você? Como uma parte sua? A gente chama isso de conflito de somatotopia. Isso poderia deixar a pessoa totalmente pirada, piradíssima. E ele prometeu que ele iria fazer isso em 2017. Nós estamos em 2022 e até agora não houve nenhum transplante de cabeça em humanos vivos. Quais são os desafios, tá? Os grandes desafios aí. Primeiro, você garantir que tenha uma regeneração de plexos aqui da região cervical e de nervos, principalmente o nervo vago e o frênico, que controlam o coração, que controlam a respiração, tá? Outro desafio, você garantir que aquele corpo inteiro a cabeça e o corpo vão conversar e não vai ter nenhuma rejeição imunogênica, levando em consideração que somente ali o cérebro, ali, o sistema nervoso central é que é imunologicamente privilegiado, o resto do corpo não é. Então, haveria ali um ataque do sistema imune, aquela cabeça, por exemplo.
Tem que resolver esse problema. E se você der muito imunossupressor, a pessoa pode morrer de infecção. Terceiro, o conflito de somatotopia e autoconsciência. Lembra que eu falei que, né, em determinadas partes do cérebro tem uma representação de todo o teu corpo? Será que o teu cérebro vai reconhecer aquele outro corpo como dele, como fazendo parte dele? Ou será que a gente vai se sentir uma espécie de Frankenstein, né? Como se aquilo ali não fosse nosso, tá? E a nossa autoconsciência, né? Que todas essas áreas de somatotopia, elas estão envolvidas com a autoconsciência. Então, o que vai acontecer com a nossa emoção ali, né? Será que a gente vai aguentar? Será que a gente vai pirar? O que vai acontecer? E fora que também tem um outro desafio, é fazer a revascularização em até 1 hora, levando em consideração que o cérebro já vai começar a morrer em 1 hora. Já está começando, né? Mas em 1 hora já tem danos neurológicos irreversíveis.